Evangelho segundo São João. Naquele tempo, havia em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao saber que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que ele fosse à casa curar o filho já à morte. Disse-lhe Jesus: vós acreditais vendo milagres e prodígios? Disse-lhe o oficial: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Jesus respondeu-lhe: vai, o teu filho vive. O homem deu crédito ao que Jesus lhe tinha dito e partiu. Quando já regressava a casa, vieram-lhe os criados ao encontro, dando-lhe a notícia de que o filho vivia. Perguntando-lhes ele a hora em que o filho se tinha sentido melhor. Responderam-lhe: foi ontem pela 7ª que a febre o deixou. O pai então verificou que era aquela exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele acreditou, e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Teresa de Ávila, podem sentar-se, por gentileza. Trataremos hoje do início do Evangelho de São João, onde o Santo Apóstolo apresenta vários sinais que revelam que nosso Senhor Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus que se fez homem. E é muito importante que consideremos, por exemplo, o primeiro sinal que ocorre em um ambiente da vida comum dos homens, a saber, em um casamento, nas bodas de Caná. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei em Cafarnaum, se dá em um ambiente também muito comum, que é a morte. A morte sempre está à nossa espreita. E, infelizmente, por causa do pecado, ela tem feito parte do cotidiano da vida dos humanos. Então, o filho do oficial está prestes a morrer. E nosso Senhor, tanto na vida como na morte, mostra quem Ele é. Ele é o Senhor da vida, aquele que nos resgata das portas da morte. Ora, para demonstrar como isso acontece, São João, nesse Evangelho, mostra o processo de luta interior do oficial do rei para poder chegar a crer. Consideremos novamente, nosso Senhor começa a fazer sinais. Tornou-se famoso. Por isso, aquele funcionário do rei Herodes o procura para pedir-lhe com urgência que vá ver seu filho, que está prestes a morrer lá em Cafarnaum. Nosso Senhor, porém, reage, porque vê que ali ainda não existe fé. Existe uma certa crendice. E em relação ao nosso Senhor, nós não podemos ter crendices. Ele diz: se não virdes sinais, não crereis. E esse como que
desabafo parece então dar uma chacoalhada naquele oficial, levando-o de fato a dar o passo para a fé. E ele responde insistindo com urgência. Responde dizendo que é preciso que nosso Senhor chegue lá antes que seu filho morra. Nosso Senhor, com muita compaixão, de fato responde: podes ir, teu filho está vivo. Foi pela oração, foi pelo diálogo de Cristo, que chega quase a ser uma luta, um confronto espiritual, que brotou aquela fé do oficial. O homem, enfim, acreditou naquilo que nosso Senhor dizia e foi em direção à sua casa. Sim, o homem não viu o filho ser curado, porém, nosso Senhor lhe garantiu: podes ir, o teu filho está vivo. Bastou isso para que o homem obedecesse. É interessante analisar este caminho de fé, porque a fé sempre vai desembocar na obediência. Muita gente acha que crê, na verdade, não crê com profundidade. O funcionário do rei buscou Nosso Senhor porque ouvira falar dos milagres. Mas isso ainda não é a fé. É apenas, como disse, uma crendice. A diferença entre fé e crendice é que a crendice é coisa humana. O povo fala, corre por aí o boato de que um tal Jesus faz milagres. E é por causa do clamor popular que às vezes o sujeito até se arrisca. Eu vou lá também, vou tentar buscar que um milagre aconteça na minha vida. Quantas e quantas pessoas são assim? E quantas pessoas vão em lugares errados? Assim também começou com o oficial. Mas, pescado primeiro por um vínculo humano, carnal, interesseiro, ele depois entrou em diálogo com o nosso Senhor, expondo-lhe suas misérias, sua angústia e o seu desespero. Vai, antes que meu filho morra. E despeja aos pés de Cristo o seu próprio coração. Ele fez isso como também fez lá no Antigo Testamento a mãe de Samuel, que rezava com tanto ardor a Deus no templo, que o sacerdote Eli, ela foi até interpretada como se estivesse bêbada. Vai-te daqui, bêbada, disse o profeta, o sacerdote. Mas ela respondeu: eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Oração é isso, meus filhos. É expor a Deus todo o nosso interior. Também aquele funcionário do rei Herodes apresentou um coração sem máscaras diante de nosso Senhor. A sua urgência. E o Senhor lhe disse: podes ir, o teu filho está vivo. E aqui se deu o ato de fé. O funcionário rezou com sinceridade, saiu daquele plano meramente popular da crendice e pôs-se diante de Cristo, despejando nele a sua alma. E Cristo simplesmente pediu a sua obediência. Vai, ele está curado. O homem obedeceu, voltou para Cafarnaum e quando lá chegou, encontrou o filho vivo. Então,
começou a perguntar aos empregados a que horas aquilo tinha acontecido. A febre, disseram, desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que nosso Senhor havia proclamado a cura. Ele então abraçou a fé e serviu a Deus com toda a sua família. A fé desabrochou plenamente porque houve obediência. O processo aqui descrito pode também ser o nosso. Pode ser que no início tenhamos buscado nosso Senhor por outras intenções. Porém, hoje nosso Senhor pede que nós o obedeçamos na fé. O Senhor já nos deu abundantes sinais de poder, de autoridade e poder que lhe foram conferidos pelo próprio Deus, o Pai Eterno. Os seus milagres, as suas curas, a sua palavra que corrige e conforta, o seu olhar penetrante que descobre até os mais íntimos pensamentos, a sua grave doutrina, os seus sacramentos e o fato de estarmos perseverando aqui até hoje, tudo isso nos mostra aquilo que São João Batista já havia apontado. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, como poderiam aos israelitas, ouvindo uma confissão tão forte como essa, vendo as maravilhas que em Cristo se manifestavam, não acudir aos oráculos de Isaías, em que o Messias prometido é comparado a um cordeiro conduzido ao matadouro? Que desculpas poderiam inventar para não acreditar no que viam e ouviam? Também hoje nós não temos tais desculpas. Estamos admirados com as provas que nosso Senhor tem nos dado. Só nos resta prostrar-nos diante dele, diante do Santíssimo Sacramento. Importante reconhecer o quanto nós precisamos desta obediência. Esta obediência nos conduzirá à plenitude. Sejamos então aqueles que apresentamos-nos diante de Cristo hoje e apresentamos também os nossos filhos. Venha antes que o meu filho morra. Esse é o papel de cada pai, de cada sacerdote. Os pais e os sacerdotes são aqueles que apresentamos diante de Deus nossos filhos, sejam naturais, sejam espirituais. É preciso que Cristo tenha esta santa pressa de vir ao mundo curar aqueles que nós temos responsabilidade sobre eles. Curar das mazelas físicas, curar das mazelas espirituais. É isso que hoje nós imploramos, pedindo que nosso Senhor venha o mais rápido possível. Que nosso Senhor venha curar os filhos da igreja, principalmente os hierarcas. Principalmente aqueles que têm o poder de cuidar dos outros filhos. Que tenha o poder e a responsabilidade de zelar pela fé, para que nós não sejamos pessoas débeis, ou, como disse São Paulo, sujeitas a qualquer vento de doutrina. Por mais comum, por mais popular que sejam essas doutrinas erradas, nós não as queremos. Queremos amar nosso Senhor e cumprir o que Ele disse e o que Ele nos fez receber como herança pela Sagrada Tradição. Peçamos à Santíssima Virgem, aquela que também apresenta constantemente os seus filhos diante de Deus, que ela interceda por nós e nos faça galgar os degraus da vida de oração, da vida espiritual, como a Santa Madre,
que ainda mesmo dentro do seu mosteiro, no Carmelo, só pôde experimentar uma verdadeira conversão quase 15 anos depois de se tornar freira. Vamos pedir que ela nos ajude a nos desinstalarmos de qualquer falta de fé e de obediência que nos paralisa e que nos torna como que mortos diante de Deus. Progredamos, cresçamos, avancemos, subamos para o mais alto da vida espiritual, como esses grandes santos nos testemunharam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.